recebi mais uma mensagem do chat a dizer: Professor, esta coisa das sombras, qual é na realidade o interesse disto? Francamente não vejo nenhum. Caro aluno anónimo, para quem não gosta de trabalhar, diz-se que vive à sombra da bananeira. Agora, eu se fosse a ti estudava um bocadinho, porque há maneiras muito duras de ganhar a vida, sabes? Queres ver? Isto dói. Vamos lá então ao nosso exercício de sombras de figuras planas. Temos aqui um triângulo que está perfeitamente paralelo ao plano vertical de projeção. Por isso, como vocês podem ver, a sombra projetada no plano vertical é exatamente igual em dimensão e em forma ao triângulo que a projeta. Mas como vocês já sabem que eu não gosto das coisas simples, vamos baixar um bocadinho o triângulo e vamos criar aqui uma sombra um bocadinho mais torta. Temos então aqui um triângulo que está situado num plano de frente e cujas arestas B e C se encontram no segundo octante e a aresta A se encontra no primeiro octante. Isso quer dizer o quê? Sendo o triângulo de frente e estando paralelo ao plano vertical, todos os seus pontos que estão no segundo octante vão se projetar em verdadeira grandeza no plano vertical e os pontos que estão no primeiro octante vão se projetar no plano horizontal, mas não em verdadeira grandeza. Como se resolve então este problema? Vamos começar pelo ponto B e vamos fazer passar por esse ponto B um raio de Sol a 45 graus. Como este ponto se encontra no segundo octante, a sua sombra será no plano vertical. Logo, o que temos de fazer é encontrar o traço vertical deste raio de Sol. A seguir, repetimos o processo para o ponto C. Raio de luz a 45 graus, traço vertical desse raio de luz, sombra vertical do ponto C. A seguir, vamos repetir o processo para o ponto A e vamos determinar o traço vertical do raio de luz que passa pelo ponto A. Como o ponto A está no primeiro octante, o traço vertical deste raio de luz será no semiplano vertical inferior. Aqui está V de A. E agora já podemos traçar então a projeção vertical da sombra do triângulo ABC. Cá estamos, V de B, V de C e V de A ligados desta forma. E como vocês podem ver, como isto é um triângulo que está paralelo ao plano vertical, a sua projeção vertical e a sua sombra no plano vertical têm exatamente a mesma forma e a mesma dimensão. E como nós sabemos que em termos de sombras só nos interessa a sombra vertical do plano superior e a sombra horizontal do plano anterior, vamos aqui apagar tudo o que fica para baixo da linha de terra e determinar estes dois pontos muito importantes, marcados a azul, que são chamados os pontos de quebra da sombra. Tomem atenção a estes pontos porque é aqui que as coisas quebram sempre. Já temos a sombra real do ponto B e do ponto C, vamos agora determinar a sombra real do ponto A. Como é que se faz? Determina-se o traço horizontal do raio de luz que passa por A. E temos então, naquele sítio, o ponto H de A, que é a sombra real do ponto A. Então só nos resta ligar todos os pontos para termos então definida a sombra projetada do nosso triângulo de frente. E como vocês veem, é muito parecida com aquela da versão a 3 dimensões. Agora vamos brincar um bocadinho e vamos tentar saber, através da sombra, determinar em que ponto é que este triângulo cruza o bêton 3. Como é que se faz isso então? Vamos aos nossos pontos de quebra, de que eu já vos falei atrás, e nós sabemos que
estes pontos que têm a sombra na linha de terra correspondem aos pontos do triângulo que pertencem também ao betão 3, porque se os raios de Sol partem a 45 graus, os pontos que têm sombra na linha de terra estão no betão 3, evidentemente não podiam estar noutro sítio. Logo, esta linha que eu estou aqui a determinar é a linha de corte do betão 3, a secção entre o betão 3 e o nosso triângulo. E se gostaram deste exercício, vão gostar ainda mais do próximo. Temos aqui então um triângulo que não está em nenhum plano projetante e que tem o seu vértice A situado no betão 3. O seu vértice B está situado no primeiro octante e o seu vértice C está situado no segundo octante. Vamos desenhar aqui ao lado para vocês perceberem. Temos então o vértice que está no betão 3, o vértice B que está no primeiro octante e o vértice C no segundo octante. Temos um triângulo que está nesta posição. A sombra do vértice A vai dar exatamente sobre a linha de terra, a sombra do vértice B vai dar no plano horizontal e a sombra do vértice C vai dar no plano vertical. Como se determina então a sombra projetada deste triângulo? Vamos determinar primeiro a sombra no plano vertical, depois a sombra no plano horizontal e depois vamos determinar o ponto de quebra para ver as duas partes de cada uma das sombras que nos interessam. Começamos então pelo ponto A e como nós já sabíamos que este ponto está no betão 3, as suas duas sombras no plano vertical e no plano horizontal estão sobre a linha de terra. A seguir fazemos o mesmo trabalho para o ponto B, 45 graus sobre B1, 45 graus sobre B2, e vamos determinar o traço horizontal e o traço vertical deste raio de luz. Neste ponto temos o traço horizontal de B e à direita teremos o traço vertical de B. E a seguir o mesmo processo para o ponto C. 45 graus sobre C1 e sobre C2, traço vertical deste raio de Sol, teremos V de C, e depois traço horizontal deste raio de Sol, teremos H de C. Estando isto completado, vamos então desenhar a sombra horizontal, vamos unir H de A com H de B, H de B com H de C e depois fechando em H de A outra vez. E a seguir, desenhar a sombra vertical, V de A com V de B, cá está, V de B com V de C, cá está, e depois outra vez com V de A. Temos a amarelo a sombra horizontal, a verde a sombra vertical. O que é que nos falta? Desenhar então a sombra projetada. Podemos começar pela parte horizontal, ou seja, aproveitamos as partes da sombra que estão no plano horizontal anterior e as partes da sombra que estão no plano vertical superior. E assim fechamos e determinamos a sombra projetada deste triângulo esquisito. Estudem que os touros são maus.